Isto começa o capítulo 16 dando uma continuidade do capítulo 15, aonde ele avisou os discípulos que eles seriam perseguidos, odiados, como o próprio Cristo foi. E então ele começa o capítulo 16 dizendo: olha, eu estou avisando isso para que vocês não se escandalizem, porque chegará a hora em que eles julgarão que matando vocês estarão a serviço de Deus. Você imagina, queridos? E por isso Cristo disse: por isso eu estou avisando agora, a fim de que quando chegar essa hora, vocês se lembrem que eu já avisei. E realmente, queridos, embora isso aconteça hoje ainda, nos nossos dias, nos estados islâmicos, radicais islâmicos, quando matam os cristãos, matam julgando que estão a serviço de Deus, que estão matando aqueles que são os infiéis, porque quem não crer em Alá, na concepção deles, é considerado infiel. E eles precisam extirpar da terra, né? E por isso que Jesus diz aqui: chega um momento em que vos matarão e cuidarão que estarão fazendo um serviço para Deus. Só que, na verdade, como Cristo avisou os discípulos na época, aconteceu. Assim que Cristo ressuscitou, subiu aos céus, começou um período de grande perseguição. Tanto que, Por quê? Porque também os discípulos foram cheios do Espírito Santo e saíram fazendo milagres, curas, e a fé, na verdade, se multiplicou, porque até então era só Jesus, andando e fazendo grandes milagres. Mas lembra que Jesus disse: eu vou, mas vocês farão obras maiores que as minhas, Então os discípulos saíram fazendo milagres em nome de Jesus maravilhosos. Logo, isso atraiu o mesmo ódio que tiveram com Jesus, veio sobre esses e os seguidores de Jesus. Então, se você estudar a história da igreja, você vai ver que chegou um momento em que a igreja do Senhor Jesus, aqueles que são igreja, tiveram que morar em cavernas. É muito forte esse momento da igreja. E eles habitavam escondidos. Por quê? Porque eram realmente mortos. Se você ver lá aquela história, procure estudar sobre o Coliseu de Roma, procure estudar sobre a Inquisição. Então houveram vários períodos de perseguição maçante aos verdadeiros cristãos. E diz então a palavra do Senhor que Cristo já aqui em João 16 e em muitos outros capítulos, na verdade, anunciou que isso ocorreria. Hoje, na dimensão daquela época, ainda quem sofre esse tipo de perseguição são os cristãos da Etiópia, do Egito, Na Nigéria, ainda sofre-se a perseguição igualzinho ocorreu na época do Senhor Jesus. Após a morte de Jesus, a igreja, logo do nascedouro até nos 100 primeiros anos realmente da igreja de Jesus. Cristo então fala: agora eu vou para o meu Pai. Vocês não me perguntam para onde eu vou, E aí ele diz então: convém que eu vá para que o Consolador venha. E ele não virá enquanto eu não for. Mas quando eu for, eu enviarei o Consolador. Então é importante as pessoas entenderem isso, Jesus vem, encarne, manifesta o Pai a nós. Quando ele morre, ressuscita, sobe aos céus. Então desce o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Então hoje na terra está o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Deus é Espírito, não esqueça, Então quem está na terra é o Espírito Santo. Jesus é Deus também, nós sabemos disso, mas Jesus é Deus em carne. Ele tem corpo físico, visível. Agora Deus é Espírito. Quem está na terra é o Espírito Santo. Então o que acontece? Cristo diz: eu preciso ir, e quando eu for, o Consolador
virá. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual o pecado? O pecado de não crer em mim, né? Então, o maior pecado que um ser humano pode cometer hoje é não acreditar em Jesus. Por quê? Porque esse pecado da incredulidade impede que essa pessoa seja salva. Porque não há pecado na face da terra que a fé genuína no Senhor Jesus e aquilo que a confissão ao Senhor Jesus não possa regenerar, purificar. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles podem se tornar como a branca lã, diz a palavra do Senhor. E então Jesus fala que o Espírito Santo vem na terra para convencer do pecado de não crerem em mim. Então hoje, há muitas pessoas que infelizmente vão para a eternidade carregando os seus pecados. Por quê? Porque Deus não ama? Não, porque não acreditaram que Jesus podia e pode resgatá-las, resguardá-las de todo fardo, de todo peso de pecado. Há uma pregação muito forte, eu até mencionei já anteriormente, que diz que se nós cometemos 2 pecados por hora, em 10 anos nós cometemos 100.000 pecados. Você tem noção? Quantos anos, né? 40, 50? Quantos milhares de pecados cada um poderá partir dessa terra carregando? Né? É muito sério. Daí a importância do batismo, que é o sepultamento da velha criatura, e daí a importância da confissão contínua ao Senhor Jesus, que é o advogado dos homens. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não caia nesse erro da incredulidade. Não há erro maior na face da terra para o ser humano que o levaria a tão grande condenação como o erro da incredulidade. Não acreditar que Jesus seja suficiente para lhe salvar. Não acreditar que Jesus, quando morreu naquela cruz, morreu por te amar, morreu no teu lugar. A segunda ação do Espírito Santo que está na terra é para te convencer da justiça. Que justiça? Porque Jesus foi para o Pai e nós não o veremos mais. Então, qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus se cumpriu em Jesus. Tudo aquilo que o Senhor requeria e requer como pagamento, como cumprimento das penalidades, Ele cumpriu a justiça em Jesus. Então, Jesus é a justiça de Deus. Então, Deus ele é saciado no seu desejo de aplicar a justiça por aquilo que, na verdade, Ele se submeteu por amor ao ser humano. Então, o sangue que foi derramado naquela cruz, aquele sangue por todo pecador, tem poder de nos remir. Essa é a justiça de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus está dizendo, o Espírito Santo virá e vos convencerá da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então, hoje, Jesus está ao lado de Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso mediador. Então, não há outro advogado, não há outro mediador, não há outro intercessor. Quem está à direita de Deus é Jesus. Às vezes, você foi ensinado que você precisa de várias mediações, você está brincando de telefone sem fio, né?
Você já brincou de telefone sem fio? Aí você fala aqui para um, né? Olha, eu paguei a conta de luz. Aí ele vai lá no outro e fala, olha, a luz cortou. Aí o outro, quando chega lá na ponta, no mensageiro oficial, a mensagem está dizendo, olha, e Deus criou a luz. Já viu isso, né? E assim é. Quando você coloca vários mediadores, não há vários mediadores. Leia 1 João 2,5. Leia Timóteo também 2,1. Você vai ver que a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a Bíblia também mostra claramente, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos o advogado e nós temos em Jesus o intercessor e o sumo sacerdote. Por quê? Porque no Antigo Testamento, só um homem podia entrar diante de Deus. Ninguém mais, queridos. Só um chamava sumo sacerdote. Era o sacerdote dos sacerdotes, o sumo, né? E esse homem tinha que se consagrar e ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca, a presença de Deus, e ali ele sacrificava pelo povo, ele pedia perdão pelas pessoas, e ali sim, naquela época, tudo ficava concentrado na mão de um homem. O povo ficava lá no átrio, do lado de fora, aguardando a intercessão, ok? Mas depois que Jesus morre na cruz, ele rasga o véu do templo, tira esse impedimento do povo e Deus, e todo ser humano que tiver fé, que tiver um coração quebrantado, a Bíblia fala que quem tem o coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, tem acesso a Deus. Então, pela fé hoje, você pode entrar na presença de Deus. Ai, mas eu tenho medo, e se eu morrer igual o sumo sacerdote quando estava em erro morria? Não, querido, você vai entrar em nome de Jesus na presença de Deus, com o coração humilde. Lembra da parábola dos dois homens que subiram ao monte? Um subiu todo arrogante. Ah, Deus, graças te dou, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, como aquele outro ali, né? Só acusava os outros e se vangloriava. A Bíblia diz que ele orava para si mesmo. Mas outro foi diante de Deus e dizia, Senhor, eu sou um pecador, eu não sou digno de nada, mas eu venho clamar a tua misericórdia. E diz que este saiu justificado. Então, em Cristo se cumpre a justiça divina. Tudo que Deus precisava aplicar sobre o pecado se cumpriu em Jesus. Então, creia em Jesus e receba aquilo que é a justificação dada por Ele. Terceiro, o Espírito Santo vem para nos convencer do juízo. Que juízo? Porque o príncipe desse mundo está julgado. Sabe qual é o juízo que o Espírito Santo quer te convencer? Que Satanás já foi julgado, que ele já foi condenado, ele já foi exposto, humilhado. Ele se julgava o dono desse mundo e ele tinha legalidades para isso. Mas Cristo foi até o inferno, tirou a chave da mão dele, o expôs ao vitupério, à vergonha, pregou a todas as almas que estavam ali em prisão no inferno, anunciou ali o evangelho, ele era o Messias, Cristo disse, e disse que Cristo levou cativo o cativeiro. Então, o Espírito Santo quer te convencer que o juízo já foi feito. Você precisa agora se colocar do lado de Deus, porque o inferno foi preparado para Satanás e os seus mensageiros. Deus não quer que nenhum filho seu vá para o inferno, e nenhum filho genuíno de Deus vai para o inferno. Quem vai para o inferno, vocês lembram lá que Jesus disse em João 8? Para aqueles que mantinham em si as mesmas características do diabo. Estavam se igualando como filhos do diabo, né? No ódio,
na prepotência, no engano, no desejo de matar, no desejo de destruir, de roubar. Então Cristo diz, leia João 1 ou ouça o vídeo de João 1. Todo aquele que recebe, crê em Jesus, é feito filho de Deus pela fé. Então, o juízo já foi feito e o Espírito Santo está aqui na terra para te mostrar isso. Porque o juízo já veio sobre o príncipe desse mundo, porque ele foi julgado. Ah, se Satanás foi julgado, então por que ele está solto ainda na terra? Há um tempo. Há um tempo para ele provar, há um tempo ainda para ele estar atuando na terra. E ele, como diz a Bíblia, né, ele fica rodando ao derredor da terra, ele fica tentando atrair pessoas. Esse é o papel dele. Satanás é o tentador. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Mas há um tempo determinado, ele já foi julgado e diz que ele já está julgado. Então ele sabe o fim dele. Ele sabe que ele será condenado para sempre no lago de fogo e enxofre, né? Então você também precisa saber que Satanás já foi julgado. Agora você precisa ir para o lado de Jesus e automaticamente não andar com ele, não se igualar a ele em obras. Jesus disse: eu ainda tenho muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Queridos, que grande verdade isso, né? Às vezes a gente vai e fala para Deus: ah, Deus, me fala, eu quero saber, me fala, né? E aí Deus te fala e você não tem estrutura para saber o que Ele tinha para você, o que Ele ia fazer. E sabe o que acontece? Você acaba abrindo mão. Lembra daquela passagem onde Jesus começou a falar: olha, vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue? Aí os discípulos não tinham estrutura, eles não tinham fé ainda, não tinham cabeça, eles acreditavam que eles iam ter que virar canibais, eles não entendiam que era a ceia do Senhor Jesus. Tanto que por muitos anos, você pode estudar a história da igreja, os cristãos foram perseguidos e pelo povo que os perseguia, eles diziam: ah, os cristãos se reúnem e eles comem carne humana e bebem sangue. Por quê? Porque eles também não tinham entendido o que era a ceia. A ceia, aonde o corpo de Jesus é o pão e o sangue de Jesus é o suco de uva ou o vinho. Só que as pessoas não compreendiam, e aí muitos discípulos, por não entenderem, viraram as costas para Jesus e foram embora, falando: ah, esse discurso é muito pesado para mim. Então preste atenção, Jesus falou aqui: olha, eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então tiveram muitas coisas que Cristo não se manifestou. Por isso você vai ver revelações vindas depois em Paulo, que são uma revelação completa, né, até do Evangelho, e até hoje o Senhor Jesus tem feito essa obra de poder. Mas Cristo então diz: o Espírito Santo, quando vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então hoje quem está na terra, queridos, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi aquele que visitou ali aqueles discípulos com poder, com unção e lhes direcionou em todas as coisas. O Espírito Santo glorifica a Jesus, porque ele recebe o que é de Jesus, que é a presença, o poder do próprio Deus, e ele anuncia aos servos do Senhor a vontade de Deus. Então entenda, né? Qual é a marca do Espírito Santo? O Espírito Santo glorifica a Jesus, ok? Então o Espírito Santo não glorifica ao homem, né? Você vai ver muitas vezes Jesus falando: vós buscais a glória dos homens, vocês buscam a glória da terra, eu busco a glória de Deus, né? Então o Espírito Santo ele se manifesta com o intuito de edificar o corpo, ele se manifesta com o intuito de edificar, de curar, de transformar as vidas e
fazer assim a obra do Senhor, dar continuidade na terra. E então Cristo começa a falar para os discípulos, um pouco vocês vão me ver, outro pouco vocês não vão me ver, e os discípulos ficam com aquilo no coração, querendo perguntar, mas não conseguindo perguntar, e Jesus, como viu, né? Jesus sabe de tudo, viu que eles dentro de si queriam fazer essa pergunta, então Jesus começa a explicar para eles, mesmo sem eles perguntarem ao Senhor Jesus. Cristo diz: chegará a hora em que vocês chorarão e se lamentarão, e o mundo se alegrará. E vocês estarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então Cristo está dizendo que haveria momentos, e há momentos que todo cristão enfrenta, que é só Ele Deus, que ele precisa andar pela fé. O que a Bíblia diz? E o justo, meu justo, viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Cristo diz: haverá momentos em que o mundo vai se alegrar e você vai estar chorando. Vocês estarão tristes e o mundo todo feliz. Mas a vossa alegria se transforma, a vossa tristeza se converterá em alegria. O que é isso? Lembra da passagem de Apocalipse? Né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós estamos vivendo nesse mundo. Esse mundo que diz, né, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então o aumento da iniquidade, da devassidão, é total, dia a dia. E aquele que quiser realmente se manter cristão, se manter santificado, o que acontece? Ele precisa se isolar, ele precisa refrear, podar o que ele assiste, o que ele ouve, o que ele vê. Então, aparentemente, um cristão ele vai viver mais resguardado. E Cristo falou, olha, haverá momentos que vocês chorarão, vocês se lamentarão. E o povo parece que está numa alegria só. Vocês estarão ali em tristeza. Por quê? Porque você prefere o que está se resguardando do mal do que entrar na onda do inferno, né? Porque o inferno quer levar o quê? Vai chegar o carnaval agora já. O inferno quer levar, arrastar meio mundo, né? De cristãos, que não é que vai lá não evangelizar, né? Está indo lá realmente, vai cair e vai se embriagar e vai usar drogas e vai cair em orgias e vai cometer. Então o que acontece? Humanamente falando, Jesus falou que haverá um momento em que vocês chorarão e o mundo vai estar em alegria, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, na verdade, quando você, por amor a Deus, você toma a atitude certa, você se preserva. Hoje eu imagino a condição dos jovens, né? Eu nasci num tempo muito bom, eu digo que nascer em 1975, graças a Deus eu agradeço por isso, porque nós pegamos, né, a inovação, né, toda da informática, etc., mas não na dimensão que está agora. Vocês, as crianças hoje, os jovens hoje, já nascem, né, sem ter vivido o que nós vivemos. Então, os videogames chegaram na nossa vida, na minha vida, o quê? Com 6, 7 anos, né? Então, a brincadeira sempre existiu, então hoje já não existe mais. Então, já é uma geração que está sendo condicionada e isso não é bom, né? A minha geração conheceu os dois lados, né? O lado da alegria plena, né? De território, de rua, de brincar, né? E também a ciência, mas hoje 70% já nasce só conhecendo a informática, a ciência e não tem acesso àquilo que é toda a alegria do relacionar em pureza como uma criança. E isso fará mal, né? Por que nós estamos vendo aí crianças de 12 anos estuprando? Crianças de 10, meu Deus. Crianças de 12 anos matando crianças de 6
estuprando. Por quê? Né? Por que você está vendo crianças atirando, querendo assassinar? Porque já desde pequenininha o videogame não é o que eu jogava, de subir, né, um elevadorzinho, de comer uns bichinhos, de atirar no céu, né? Não. Hoje a criança de pequena já fica atirando em um ser humano ali na televisão, e o derramar do sangue, a explosão do corpo, do cérebro, vai tornando, massificando na mente, se torna uma normalidade. A criança já é incitada à sexualidade, novinha. Agora imagina, se um adulto já é difícil refrear os seus instintos, imagina uma criança que não tem condições de nada. Se ela é incitada nos seus instintos, quando chega aos 12 anos, como ocorreu já uns 3 ou 4 estupros provenientes de menino de 11 anos, menino de 12 anos, em menina de 4, de 5, de 6. O que é isso? Nós estamos vivendo um tempo que é melhor, né, se privar, é melhor ficar chorando, é melhor ficar triste, é melhor não participar da balada, é melhor não ir para a festa, é melhor não ter acesso aos jogos, é melhor não ter 100% de acesso a muita coisa do que você ter acesso a tudo isso, sorrir hoje para amanhã chorar e sofrer grandemente. E Jesus diz: vocês agora, na verdade, terão tristezas, mas eu os verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Hoje você pode sentir tristeza por aquilo que é uma renúncia, uma privação, uma opção de agradar a Deus. Você pode estar numa faculdade tomada pelo vício. Eu lembro que no meu 3º colegial já estava começando, porque era uma igreja, era uma escola elevada, né? Uma escola forte. Na época já estava começando a levarem bebidas para a escola, começando. Hoje, qual é a realidade das escolas? É 100.000 vezes pior, né? Então é melhor você hoje sentir a tristeza, sentir no teu coração, né, o abandono ali dentro da sua instituição, mas como Jesus falou, vocês vão, na verdade, sentir tristeza, mas eu os verei de novo e o vosso coração se alegrará. Por quê? Porque o que importa é na hora que Jesus voltar, você estar pronto. A hora que Jesus voltar, você sabe, né? Você sentiu tristeza, você preferiu renunciar lá na faculdade, você preferiu renunciar lá no seu colegial, você preferiu se privar de certos acessos, né? Hoje tem acesso a qualquer coisa da malignidade mais profunda do inferno. Então, prefira sentir a tristeza da renúncia, mas você vai ter a alegria, porque outra vez você verá o Senhor Jesus, mas agora é quando Ele voltar e o seu coração se encher de alegria, e uma alegria que ninguém tirará, porque você vai ter alcançado a salvação da sua alma. E Cristo diz que naquele dia, que é o dia que Ele vier nos buscar, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes em meu nome ao meu Pai, Ele vos há de dar. No dia que Jesus vier, todas as suas dúvidas serão sanadas, todos os seus questionamentos serão sanados, tudo aquilo que você duvida, que você questiona, não se preocupe, né? Naquele dia nada me perguntareis, mas a alegria de ser contado entre os salvos, a alegria de ser contado entre os que vivem com Jesus, a alegria por ter se consagrado, por ter se afastado do mundo, por ter renunciado, essa alegria ninguém vai te tirar. Então, peça o que quiser ao Senhor, porque Deus te dará. Até agora, Jesus diz: vocês nada têm pedido ao meu nome, mas peçam e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Ah, querido, usa o poder da fé
Usa o poder da oração. Deus pode te dar uma vida tão abençoada. Deus pode fazer uma pessoa tão realizada, tão feliz. Se cada um orar mais naquilo que são realmente as suas necessidades, você vai ver como o Senhor pode te dar uma vida farta, abençoada. Eu não me refiro a coisas materiais, porque próspero é aquele que tem tudo que necessita, né? Não é quantidade, não. Eu me refiro a uma felicidade de vida, a uma vida abundante. Jesus diz, nesse momento que Cristo está explicando tudo isso para eles, o poder da oração, eles então falam, olha, agora eu entendo, agora eu creio, porque o Senhor não está falando em parábola, o Senhor está me explicando tudo, sem eu nem ter perguntado, o Senhor sabia o que estava dentro de mim. E aí Jesus fala para eles, agora você acredita? Só agora você crê? Chegará a hora em que vocês serão dispersos e me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então eles, para acreditar em Jesus, Jesus precisava estar dando resposta daquilo que estava no coração deles. Jesus falou, só assim vocês acreditam? Pois eu digo que estava chegando já, iam prender Jesus. Jesus falou, sabe o que vai acontecer? Virão e vocês se dispersarão e me deixarão sozinho. Quer dizer, eles estavam dizendo que criam, mas Jesus estava falando, não, vocês não creem, né? Porque vocês vão me deixar, mas eu não vou ficar sozinho, porque eu tenho o Pai. E eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz no mundo. No mundo há aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que Cristo dizia até o mal que ia acontecer? Para que eles tivessem paz na hora de passar o mal. Entende? Não é para você enlouquecer na hora que você passa o mal de algo que Deus te avisou. Não. Jesus falou, olha, eu estou avisando isso, não é para pesar, é para que vocês tenham paz. Porque no mundo vocês terão aflição, mas eu venci o mundo. Então tem muita coisa que o Senhor Jesus te mostra através de um sonho, através de uma revelação. E no entanto, na hora de passar, você vai lá e se desespera. Ué, ele te avisou, né? Então eu te aviso para que você mantenha a paz no seu coração, porque eu estou no controle de todas as coisas. Então aquilo que pode ser impedido, você ora e Deus anula, impede. Mas há coisas que precisam passar. E você vai passar, e você vai enfrentar, e você vai vencer, e Deus te abençoará. Então, entenda, no mundo você, nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Agora você pode ter tristeza e muitos alegria, mas chegará o dia em que essa tristeza será convertida em alegria. E naquele dia, a sua alegria ninguém poderá mais tirar. A alegria de ser um salvo, a alegria de ser um remido, a alegria de ser um perdoado, a alegria por ter ouvido a Jesus, a alegria por ter amado, a alegria por ter perdoado, por ter feito o que Jesus mandou você fazer. A alegria de guardar o que você tem, para que ninguém roubasse a tua coroa. Fique na paz. Deus abençoe.